Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Atos dos Aleluia. Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é mistério. Atos capítulo 2, versículo 1 até Focado em ser 5. Focado em ser Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus também por minha mãe estar aqui hoje. Já esqueceu de agradecer, né? Porque Deus, Ele é bom. Todas as coisas Ele faz, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, pelo milagre que Deus fez na vida dela, porque ela é um milagre de Deus. 2 vezes, quem conhece sabe que minha mãe teve Covid e Deus esteve com ela a todo momento. Para você ter uma ideia, o poder da oração, o poder da fé é grande. Porque eu me ajoelhei e eu pedi ao meu Deus, eu disse: Senhor, não que minha mãe não morra, Senhor, que ela viva, Senhor. E Deus fez, e está ela aí, para a gente cantar a vitória. Os irmãos acharam? Passamos a ler. O título diz assim: A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Como a igreja sabe, né, a comemoração de Pentecostes era uma das festas, né, que os judeus comemoravam, e iam pessoas para lá, né, para agradecer a Deus. E como a palavra fala, vinha um vento veemente e impetuoso. E eu fui procurar, fui pesquisar o que era esse vento, certo? E o que diz sobre esse vento? É um vento puro, sempre novo, que não sabe dar voltas sobre si, mesmo porque não é redemoinho, senão furacão. E o Espírito Santo é isso, Ele nos renova a cada dia. É Ele que nos enche, mas para Ele nos encher nós temos que dar lugar. Se você for lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 21... Aleluia. Capítulo 14, versículo 21. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Quem conhece, né, a passagem de Moisés que abriu o mar para o povo de Israel passar. Esse vento, ele veio para fender o mar, e esse vento, ele veio para dar vitória ao povo de Israel. Tem certas coisas na nossa vida, tem certos momentos que Deus, ele manda um vento que é para abrir caminho para a vitória. Muitas vezes achamos que é para ribulice, não é para lhe dar vitória. Se você for lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que fala sobre os ossos secos, né? Quem não conhece. E Deus soprou o vento sobre aqueles ossos. E o que foi que aconteceu com eles? Ele viveu. Então muitas vezes Deus ele sopra o vento, que é para lhe dar vida. Sabe o que é vida? É vida. Às vezes você está também acomodado. E o que é que Deus faz? Deus usa o vento. Ele mexe com alguma coisa para lhe dar vida, para você acordar e saber que Ele é Deus na sua vida. Então, se Deus hoje está deixando passar o vento na sua vida, é porque Ele quer lhe dar vitória, Ele quer lhe dar vida. Agora você precisa dar lugar. Glória a Jesus. Ah, Deus, como Tu tens sido maravilhoso para com Teu povo. Eu tenho guardado, Senhor. Aleluia. E lá no versículo diz assim, no capítulo 2 ainda, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo. Se você for lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Aleluia, Senhor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quem lembra de Moisés, que o Senhor, a sarça não se consumia, o fogo, e o que é que o Senhor diz a ele? Que ele calçasse a sandália, que aí era lugar santo, certo? E o que é que o fogo, quando ele disse línguas repartidas? Glória a Deus, aleluia. E quando ele diz línguas repartidas e fogo, então eu lembro dessa passagem de Moisés. Então a presença, o fogo, ele santifica, ele queima também o que não agrada a Deus, mas ele faz arder em nosso coração o temor a Deus, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. A presença dele, o Espírito Santo, você tem que dar lugar. Naquele dia, as pessoas, elas foram tomadas pelo Espírito Santo, e muitos diziam que alguns estavam embriagados. Eles estão embriagados. Eles falaram entre si. Muitos falavam, mas outros, eles falavam que o povo estava embriagado, sendo que não era a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela faz isso. Muitos falam em línguas estranhas na presença do Senhor, porque é o Senhor que dá. E a presença de Deus, ela é sentida quando estamos reunindo, orando a Deus, buscando a Deus, intimidade, como o hino falou, intimidade. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, sentir a presença, busque intimidade com Deus, porque Ele é o único que pode lhe dar. Ele vai queimar em seu coração o fogo que Ele fala. As línguas não eram repartidas em fogo? Então você busca intimidade com Deus para sentir esse fogo. É um fogo de graça, de felicidade. Quanto mais você tem, você quer. Então busque a Ele sobre todas as coisas. E lá tinha povos de várias culturas, certo? E aí, quando você vai lá em Atos, capítulo 10, versículo 34, vocês abrirem a Bíblia, em Atos, capítulo 10, versículo 34, Pedro vai dizer assim, ó: e abrindo Pedro a boca e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação que o teme e faz justo e faz o que é justo.
Então, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, busque intimidade com o Senhor. Busque intimidade com Deus, porque Ele é o único que pode lhe dar. E essa chama é uma chama que não apaga. Ela se renova a cada dia. Basta você querer. Você tem que querer. Deus, Ele dá o livre-arbítrio, mas temos que querer. Temos que fazer a vontade dEle. E sentimos que os últimos tempos, Deus está às portas. E aí, a mesma pergunta que fizemos ontem: você sabe para onde você vai? Porque existe dois caminhos, é o céu e o inferno. Então você tem que procurar a presença de Deus. Você tem que buscar a presença do Senhor Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, como a palavra vem dizendo. E se você for lá ainda em Atos, capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Antes de Jesus vir, lá em Joel, vai dizer, glória a Deus, Joel capítulo 2, versículo 28. Antes de Jesus vir, Deus usou o profeta Joel. Ele já profetizou o que iria acontecer. E o que é que ele diz? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei os prodígios do céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, antes que o Senhor dissesse, lá em Atos, Joel já tinha profetizado que iria acontecer, que seríamos batizados com o Espírito Santo, que o fogo ia descer do céu, que sentiríamos a presença do Senhor. Quantos aqui quer sentir a presença do Senhor? Quer sentir o fogo arder? Porque é isso, nós precisamos disso, nós precisamos de intimidade, buscar a presença, sentir a presença do Espírito Santo. Temos que nos alegrar na presença do Senhor, buscar intimidade com Ele. Muitas vezes olhamos só a aparência, não sabemos como o nosso irmão busca Deus. Mas Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda os corações. A palavra vai dizer que Ele esquadrinha o coração do homem. Será se Deus não sabe se você tem buscado? Se você não tem clamado a Ele? Eu sou falha, eu sou pecadora, mas Deus, Ele tem me capacitado. Ele tem me mostrado que não é do meu jeito, é do jeito dele. Muitas vezes eu quero me esconder. E Deus, Ele diz, não é desse jeito. Você não pode se esconder, porque nós temos que levar o Evangelho. Do jeito que Pedro fez aqui. Pedro levou o Evangelho. Certo? Ele pregou. Então temos que evangelizar. Temos que levar o Espírito Santo para as pessoas que não conhecem. Aleluia. Para que haja libertação. Para que haja que essas pessoas conheçam a Deus e sirvam a Ele. Porque está próximo a vinda do nosso Mestre. Porque Ele não é um Deus que minta. Ele é um Deus que cumpre todas as coisas. Que estejamos debaixo da vontade do Senhor. Porque João Batista, quando perguntaram a ele se ele era o Cristo, o que foi que ele disse? Eu batizo com água, mas aquele que vem vai batizar com o quê? Glória a Deus, com fogo. Por quê? Porque Ele tem o poder nas mãos. Nada escapa da mão do nosso Deus, porque Ele é poderoso. Possa ser que Deus tenha misericórdia daquele que ainda não estudou a
Ele não entra se você não deixar, não. Se você quer que Deus faça algo na sua vida, que mude a situação, que eu não sei que situação você está vivendo hoje, você tem que dar lugar, você tem que levantar a sua mão e aceitar Ele. Quem não aceitou ainda? E quem está afastado tem que voltar, porque Deus tem projeto na sua vida. Não pense que você veio até aqui hoje, porque você disse, foi Deus que lhe trouxe. Deus, Ele trabalha do jeito que Ele quer. Às vezes confiamos, pensamos que o homem não trará nada. Agora, se você entregar na mão daquele que pode todas as coisas, Ele fará. Porque Deus é um Deus que promete e cumpre. Viu? E o Espírito Santo de Deus, Ele quer ter mais intimidade para conosco. Nós temos que buscar a presença de Deus a cada dia. A cada dia buscar, colocar o joelho no chão. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu não sou nada, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos encher, como fez aqui. Encheu de fogo, de poder. As pessoas falavam em línguas. Quem não entendia aquilo dizia, eles estão embriagados. Mas não é não, é o poder de Deus. O Espírito Santo é lindo. O poder que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Basta você querer. Eu desde já agradeço a oportunidade de ter chegado até aqui. E foi isso que Deus me mostrou nas palavras. Eu estou sendo breve porque foi até aqui que o Senhor me concedeu. E eu quero a oportunidade